1 Samuel, capítulo 1, dos versículos de 9 a 19. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu quero deixar claro para você que ali ela tinha duas figuras específicas: uma coluna que sustentava o templo e o sumo sacerdote daquele templo, Eli. Tinha duas figuras que eram importantes. Ela resolveu conversar com Deus junto de uma coluna, mas ela estava sendo assistida pelo sumo sacerdote. Como ela só mexia com os lábios e a sua voz não saía, o sumo sacerdote fez um julgamento de Ana. E eu quero dizer uma coisa para você: quem entende linguagem labial, muitas vezes ele consegue detectar o que a pessoa está falando. Mas eu acho que Eli não tinha essa habilidade, porque ele olhou para Ana e disse para Ana: olha, Ana, você bebeu demais, você está embriagada, e você está na casa do Senhor. E Ana, ela tinha Penina, ela era mulher de Eucana, mas Eucana tinha duas mulheres, e Penina gerava filhos e afligia Ana demasiadamente. E eles subiram e desceram, porque eles estavam a caminho da Páscoa. E está escrito nesse capítulo que Ana se levantou e comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Mas Salmo 30, versículo 5 diz assim: pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei que todo mundo vai dar aleluia, mas eu quero dizer para você que ninguém consegue dimensionar a Deus. Diga com o teu irmão: Ele é indimensionável, incomensurável. Ninguém pode medir Deus. Interessante que um Deus atemporal, Ele lida com seres humanos temporais e conhece o tempo das realizações do plano que Ele tem para aquele homem temporal. Mas nós não queremos esperar o tempo. E diga assim para o seu irmão: quem sai do tempo e não volta para o tempo, se perde do tempo. Ana resolveu tomar aquela atitude. Ela estava com amargura de alma. A definição de amargura é sabor de amargo, é tristeza, é angústia, é aflição. Quando Ana chegou diante de Deus, o seu estado não era bom. A Bíblia nos mostra lá em Provérbios que a esperança demorada enfraquece, adoece a alma. E tem coisas que parece que nunca vão acontecer, mas eu vim para profetizar nesta noite: não há ninguém aqui dentro que não tenha promessa. Todos nós temos promessa de Deus.
Talvez você diga: eu não tenho promessa de ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, eu não sei cantar. Mas você tem promessa. O céu é prometido a todos nós. A todos nós. Vamos agarrar a promessa nesta noite e vamos glorificar Deus. Diga para o teu irmão assim: mesmo com amargura, mesmo com aflição, Ana perseverou, continuou, não parou de orar. Ele disse para ela: estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana respondeu: não, Senhor meu, eu estou atribulada de alma, e eu tenho no meu coração um tremendo desgosto. Eu estava falando com Deus, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, e a pior coisa que tem é você morar com o inimigo dentro de casa, meu querido. E foi isso que Deus mexeu comigo hoje. Numa família pode ter um filho inimigo do pai, ou da mãe, ou uma filha. E em toda família há alguém que destoa dos demais. Não tem uma família perfeita que todo mundo é igual. Isso não é verdade. Mas imagina duas mulheres casadas com um homem só, vivendo debaixo do mesmo telhado. Uma mulher gerava filhos. Penina tinha filhos. Ana era estéril. E todos nós que conhecemos um pouquinho a palavra de Deus, nós conhecemos a lei judaica. A mulher que não tinha filhos era rejeitada, ela não tinha direitos. Mas se ela tivesse só filhas mulheres, ainda não faria sucessão. Tinha que ter um filho homem, porque o homem iria levar a sucessão daquela família, especialmente se fosse sacerdotal e se fosse crente, para não ser como Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, que eram perversos, que eram ímpios. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher com amargura de alma, e ela falou: hoje eu vou descobrir o meu coração diante de Deus, não importa o que vai acontecer. Como é que a gente pode descobrir o coração diante de Deus? A Bíblia diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a... É isso mesmo? Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. É por isso que alguma pessoa levanta, dá um passo, vem aqui na frente, o outro fica olhando, fica lá sem entender nada. Mas quando você dá um passo para Jesus, tenha certeza, Ele vai em tua direção. Mas eu quero falar de algo forte para você nesta noite. Os passos de fé são individuais e independentes, são singulares. Eu posso até ter fé para orar por você e você ser curado, mas os meus atos de fé são intransferíveis. Eu tenho que tomar as minhas atitudes de fé para que eu possa ver a glória de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem não tem atitude de fé jamais conhecerá o benefício de Deus. Diga comigo: quem não tem atitude de fé jamais conhecerá o benefício de Deus. Mas qual era a situação dela? Ela estava desencorajada. 2, ela estava doente. 3, ela se sentia incapaz diante da sua adversária. 4, ela perdeu o desejo de comer.
Quinto, uma alma amargurada te coloca nessa situação. Por quê? Porque o problema dela era insolúvel. Diga assim para o teu irmão: problemas insolúveis são a especialidade de Deus para resolvê-los. Será que você vai aplaudir o Senhor nessa noite? Tem coisas que a gente diz assim: chegou o fim, acabou, não dá mais, eu não suporto mais essa situação. Mas a Bíblia só diz que Ana chorou abundantemente, que ela estava tomada de tristeza, mas ela tomou uma segunda atitude. Ela falou: olha, Senhor, hoje eu vou descobrir o meu coração diante do Senhor. E você vai dizer: pastor, onde está escrito isso? E eu vou mostrar para você. No versículo de número 15. Porém Ana não respondeu. Pois Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, mas eu resolvi descobrir meu coração diante de Deus. Porém, e nunca vi essa expressão usada por outra pessoa, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Diga assim: muita lágrima é derramamento de alma, meu querido. Há quanto tempo você não chora? Dá glória todo mundo dá, aleluia todo mundo dá. Quanto tempo você não chora? Todo culto eu inicio dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas há quanto tempo que você não chora? Eu não estou falando de chorar de tristeza como Ana, chorando atribulada, chorando abatida, amargurada, não. Diga para o teu irmão: esse é o único lugar que as pessoas não parecem que são boas do juízo, porque eles choram muito de alegria. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele está aqui, caminhando entre nós. E Jesus anda para a direita, para a esquerda, na frente e atrás. Os anjos acompanham o Senhor Jesus para colher a tua lágrima que você não derrama. E Ele vem com uma taça para colher, mas você não tem lágrima. Será que dá para a gente despertar nesta noite e ganhar consciência que Jesus é o mestre, é o Senhor do culto? Você veio cultuar quem aqui? Você não está vendo ninguém na parede para cultuar. Você não pode cultuar a mim, mas você veio cultuar a Jesus. Ana falou: eu vou me derramar diante de Deus, eu vou jorrar tantas lágrimas quantas eu puder, eu vou descobrir o meu coração e dizer para Ele: Senhor, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Mas quando eu vejo Provérbios 15:13, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ana estava abatida, estéril, ridicularizada, motivo de inconformismo.
havia perdido a esperança, mas ela orou e falou para Deus: se o Senhor abrir a minha madre, eu vou tomar uma atitude. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante nesta noite. Se você entender o plano de Deus para a tua vida, se você entender o que Deus quer fazer nos próximos dias e nos próximos anos, você vai deixar de olhar para Penina, você vai deixar de olhar para inimigo, você vai deixar de olhar para aquele que te persegue, você vai deixar de olhar para aquele que te faz mal. Hoje nós temos uma palavra da linguagem da computação: deleta. Ana falou: vou conversar com quem pode, eu vou tratar com quem tem poder para resolver. Eu não posso. Ele está dizendo que eu bebi, eu já falei para ele que eu não bebi, mas eu falei com quem pode, que é acima de Eli. Eu estou falando para você: tem alguém acima de mim aqui, tem alguém acima de todos esses obreiros aqui, tem alguém que é poderoso, que é forte, poderoso na guerra. Jesus Cristo, o Senhor da glória, Ele é o maior, a maior autoridade, Ele é o Senhor da igreja. Se o teu problema é insolúvel, não coloca na minha mão, porque eu não sou Deus. Você só pode pedir oração, mas não põe na minha mão. E tem gente que acha que o pastor é super pastor, que ele é super homem. Eli não era super homem, pelo contrário, ele fez um juízo segundo aquilo que ele imaginou, porque na festa do judeu era normal eles beberem vinho, ficarem alegres pelo vinho. Ele olhou, ficou observando, mas não entendeu a oração de Ana. E eu quero dizer para você assim: o coração de quem ora com alma derramada encontra-se com o rio da graça. Eu vou repetir: a oração de quem ora com alma derramada encontra o rio da graça. Eu não vou inventar, não. Todos nós temos o direito de pedir o que quisermos, se estivermos em perfeita comunhão. Ele vai nos atender. Pecados passados impede de bênçãos futuras, mas pecados confessados, arrependimento diante de Deus, te leva em direção à bênção futura. Por isso que Deus não vive agarrado no teu passado, sim no teu presente e no teu futuro. Ana largou o passado de intriga com Penina e falou: vou largar tudo aqui, eu vou derramar minha alma aqui. Ele está aí sentado perto da coluna e não me importa o que ele vai dizer. O lugar certo para Ana orar não era nem a coluna e nem era o sacerdote Eli. Diga para o seu irmão: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu falei de tempo, que a seu tempo Ele vos exaltará. Olha para o teu irmão e diga: o tempo da exaltação, meu irmão, não está na minha mão, não está na mão do pastor, não está na mão do dirigente da congregação, está na mão de Deus, meu querido.
Diga para o seu irmão: o lugar certo de se derramar é nos pés do Senhor. Quem se derrama nos pés do Senhor, com certeza terá suas lágrimas recolhidas, terá sua oração atendida. Agora são duas coisas importantes, que Deus também é especialista. Deus é especialista na linguagem labial, mas Deus é especialista na linguagem das lágrimas. Nem o inferno, nem o diabo, nem os demônios, nem os homens conseguem ler a linguagem das lágrimas, mas Deus consegue ler a linguagem da tua lágrima. E de repente uma lágrima só é uma tremenda frase diante do Altíssimo, que muda a tua história. Aleluia! Deus está lendo nesta noite o teu glória, o teu aleluia. Deus está lendo os teus lábios, Deus está lendo as tuas lágrimas, e Ele sabe o que você está vivendo. Quantas vezes nós choramos lágrimas de incerteza, quantas vezes choramos porque perdemos a esperança, quantas vezes nós choramos porque parece que todo o vento é contrário. Ainda que o vento seja contrário, Ele vai no barco com você, acalma a tempestade, coloca o mar no lugar dele, e você vai chegar no porto seguro. Essa é a noite da virada. Derrame a tua alma, descobre o teu coração e veja o que Deus vai fazer. Diga comigo: Deus é especialista em interpretar a linguagem labial e a linguagem das lágrimas. Ana fez um voto, e nós seres humanos, nós somos tão apequenados, pequenos, que a gente vai tratar com Deus. Talvez o nosso limite, Ana estava no limite dela. Sabe o que ela falou para Deus? Ela disse o seguinte para Deus: veja só, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. E Deus esquece alguma coisa? Deus já perdeu alguém de vista? Mas a gente, quando vai orar, a gente muitas vezes não sabe se dirigir a Deus. É por isso que Jesus, lá no capítulo, se eu não me engano, 5 ou 6 de Mateus, Ele disse: quando orardes, orai assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas culpas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas normalmente a gente dobra o joelho e fica dizendo: Senhor meu Deus, olha o problema que eu estou metido, o Senhor não está enxergando. Mas Ana falou: olha, eu sou tão pequena, e eu não tenho um palavreado muito bom para conversar com o Senhor, e eu sei que o Senhor vai me entender, porque o Senhor consegue fazer uma leitura que homem nenhum faz. O Senhor consegue fazer a leitura da fala da alma. Ela não tinha vocabulário, mas tinha alma. E está escrito que há um coração
coração aflito não desprezará o Senhor. E Deus olhou e viu fez a leitura do desejo daquela alma. E olha, Ana atingiu o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Se você derramar a tua alma, você vai atingir o coração de Deus. Aleluia. Tem coisas que você não quer que aconteça com você, mas acontece. E a gente fica dizendo: Deus, porque o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? E aí a gente vai para a autojustificação: eu sou santo, eu sou dizimista, eu não perco culto, e fica se justificando para Deus. E eu quero dizer para você nesta noite: que não precisa de se justificar. Deus te conhece antes que você abra a tua boca. Você pensou, Ele sabe. Deus tinha um plano, sim. E eu não tenho dúvida que Deus tinha um plano para a vida de Ana, senão não estaria escrito aqui. Assim como Deus tem um plano para a tua vida, a nossa história está sendo escrita. E Deus jamais se lembrará dos nossos fracassos, das nossas derrotas, mas vai jogar na nossa frente os nossos sucessos, os nossos pódios, as nossas vitórias. Olha para o teu irmão e diga assim: no céu não é lugar de derrota, irmão. A oração feita por Ana tinha um propósito. Agora, o segundo item da oração dela, dentro do propósito, ela fez um compromisso. Diga para o teu irmão: oração sem propósito é apenas uma fala. Oração com compromisso faz você ficar responsabilizado. Onde está a nossa responsabilidade? Aonde está a nossa responsabilidade? Ana, com seu vocabulário apequenado, ela disse: se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, e se o Senhor me der um filho, eu faço um compromisso com o Senhor. A hora que ele nascer, desmamou, eu entrego. A minha pergunta nesta noite: qual é o teu Samuel? Mas Ana, ela, além de não ser encontrada em falta, mesmo sendo agredida verbalmente, diariamente, Ana disse: Senhor, eu quero que o Senhor olhe para a minha aflição, mas como o nosso Deus é atemporal, Ele queria fazer com Ana algo que não ia fazer com outra mulher. Não, existem outros casos na Bíblia. Com Ana era específico. E o que é que Deus fez? Ela disse: olha para a minha aflição, e tem uma coisa, Senhor,
que vai acontecer. Eu quero que o Senhor se lembre de mim, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não adianta lutar contra o tempo. O tempo é para a gente viver, não é para a gente brigar com ele. Todas as pessoas ansiosas vivem brigando contra o tempo. São os imediatistas. Senhor, se o Senhor não me der minha bênção agora, eu vou morrer. No dia seguinte está vivo. Nem o Senhor te deu a bênção, nem tu morreu. Tu está aqui. E eu nem venho mais para a tua igreja. Próximo culto está lá: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu vejo alguém dizendo: eu coloquei Deus na parede. Quem é você? É que coloca Deus na parede. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Está escrito que Ele é o Senhor do poder, da autoridade, da glória, o soberano. Como é que você vai pegar o soberano para botar na parede? É melhor descobrir o coração e derramar a alma. E se você não tiver palavras, Deus vai entender os seus lábios. E ela falou: vou fazer um voto. Eu não estou me importando com a família de Eli, e eu nem quero saber o que acontece naquela casa. Mas se o Senhor me der um filho varão, número 1, eu não vou permitir passar navalha na cabeça dele. Nunca ninguém vai passar navalha na cabeça dele. Tem mais, Senhor. Eu só vou ficar com ele enquanto eu estiver amamentando. Parou de amamentar, eu entrego. Eu não posso fazer afirmações daquilo que não há certeza. Mas os melhores historiadores dizem que ele tinha 3 anos. Mas há historiadores que dizem que ele já estava chegando na adolescência. Então eu não sei. Eu estou mais que ele tenha crescido e que foi entregue já um pouco crescido. É uma dedução própria, porque eu procuro na história, vou encontrar vários comentários e não me convencem. Mas olha para o teu irmão e diga: mas Deus sabia qual era o tempo. E Deus disse para Ana qual era o tempo. E eu pergunto para você: qual é o teu tempo? Qual é o teu tempo, pastor? Qual é o teu tempo, obreiros? Que tempo que você está vivendo? Como é que você está vivendo? Qual é o teu tempo? Você sabe o que Deus quer fazer com você ainda hoje? Você sabe o que Deus vai fazer com você amanhã? Você sabe o que Deus vai fazer depois de amanhã? Você não está vendo que Deus está te colocando num beco sem saída? Para lá no fim do beco, Ele te abraçar, te levantar e te fazer passar para o outro lado. Você não entende? E vai colocar as tuas esperanças em homens, em mulheres, em coisas materiais, achando que você vai ficar do jeito que você sonhou. Você não será do jeito que você sonhou. Deus pode até admitir determinados sonhos, mas se você é chamado, conheceu Jesus, você vai ficar do jeito que Ele quiser que você fique, e acabou. Diga para o seu irmão: se você se comprometeu com Deus, cumpra, irmão, porque Deus é fiel.
E ainda que eu me torne infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Ele falou permanece em vigor, Ele não falha. Mas todo mundo pega a história de Eli no momento que ele estava cego, no momento que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Mas eu quero dizer que nesse dia aqui Eli estava crente. E Eli deu uma palavra-chave para aquela mulher. Falou: olha, vá e seja feito conforme a tua petição. Eu endosso o teu pedido diante de Deus, e com certeza Ele vai te atender. E a Bíblia vem dizendo: crede em Deus, estarás seguro. Lá em Reis: crede no profeta e prosperareis. Quando Ana saiu dali, o rosto dela era outro. Ela saiu sorridente. Ela disse: agora vai acontecer, porque eu já derramei a minha alma, eu já descobri o meu coração. Aí vem o sacerdote e profetiza: agora vai acontecer. Troca de rosto nessa noite, meu irmão. Troca de rosto nesta noite. Penina era adversária de Ana. E Deus falou: toma 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, tem filho à vontade, tranquila, sossegada, bonitinho, bonitona, vai pegando aí minha filha e tal. E a tua adversária vai ficar assistindo, porque a minha bênção está sobre você, porque você derramou a tua alma, você descobriu o teu coração, e esse é o teu tempo de ser abençoada. Entrega mesmo Samuel, que eu vou tomar conta dele, e os outros você tomar conta. Quem pode aplaudir o Senhor? Entrega o teu Samuel nesta noite, que dos outros Deus vai tomar conta. Aleluia! Oh! Glorificado seja o Senhor dos exércitos. Olha para o teu irmão e diga: você quer? Derrama hoje a tua alma, abre e o teu coração diante de Deus, deixa Ele te tocar nesta noite, porque é uma noite de mudança de história. Eu não sei como é que você vai fazer para entregar, e qual é o teu Samuel. Eu não sei o que você prometeu para Deus, mas eu sei que Deus me trouxe como profeta nesta casa, para dizer para você: não fique fora do tempo, porque quem sai do tempo vai se perder fora do tempo. E o tempo é hoje, é agora, para você mudar a tua história.